Olá, queridos irmãos. Nós vamos prosseguir hoje na nossa reflexão bíblica baseado no plano de leitura da Bíblia em 2 anos que a nossa igreja está perseguindo a fim de se alimentar mais da palavra de Deus. E hoje falaremos sobre Lucas, capítulo 24, versículo 32. A palavra do Senhor diz assim: E disseram um ao outro: Não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Queridos, depois da morte e ressurreição do Senhor, os discípulos ainda estavam um pouco confusos e ainda não criam de fato em tudo que Jesus havia dito acerca da sua obra na cruz e tudo o que precisava acontecer. Mesmo com o túmulo vazio, eles estavam desanimados, sem saber ao certo como prosseguir e qual direção deveriam tomar depois de ter crido na pessoa de Jesus. Jesus então precisou aparecer a eles e levá-los à fonte que os guiaria doravante, a Escritura. Então, nessa confusão toda do coração, Jesus fala, expõe, prega a Escritura para esses corações confusos. Tudo isso à luz da sua própria pessoa e obra, ele, o Messias, o Cristo. E naturalmente sabemos que isso acontecia sob a luz e a ação do Espírito Santo de Deus. No caminho de Emaús, Lucas diz que 2 discípulos andaram então com Jesus, sem saber, mas o coração deles ardia quando a Escritura era exposta falando sobre o Messias. Jesus, o Verbo encarnado até então, precisa ser buscado agora como Verbo revelado. Após a sua ressurreição, Jesus mostrou que a pregação da Escritura é aquilo que deveria manter os fiéis firmes no propósito de Deus. Assim sempre foi, assim é e assim será. Ao serem fundadas no período apostólico, as igrejas elas nasceram a partir da pregação do Evangelho, quando aconteceram então as conversões. E o crescimento espiritual acontecia sob o ensino e a doutrina dos apóstolos, que nós temos hoje no Novo Testamento e que também devemos perseverar. O que Jesus fez em Emaús foi nos direcionar, a mim e a você. Se entregamos a nossa vida a Ele, precisamos agora buscar direto na fonte que Ele deixou, o alimento da fé para permanecermos firmes e fiéis. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, lida, estudada. E também você precisa ouvir a pregação da palavra, desde que ela seja a exposição da Escritura, como o próprio Mestre Senhor Jesus Cristo fez. E não um conhecimento humano, a opinião humana inserida no meio da Bíblia ou usando a Bíblia para justificar a vontade, o desejo, a pregação do coração humano e não do coração de Deus. Somente nesse caminho da exposição bíblica você será saciado. Emaús significa fonte de águas quentes, ou então busca de conselho. Seu coração também arderá com essas águas quentes que jorram da palavra de Deus, pregada, ensinada e lida devocionalmente. Também o perfeito conselho de Deus para que prossigamos na trajetória com Ele depois de crermos na sua pessoa e obra é a sua palavra bendita. Vamos seguir o conselho de Jesus, vamos seguir o nosso caminho ouvindo a palavra de Deus até chegarmos na glória, porque a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Não nos desviemos da verdade. Domingo vá à sua igreja, onde Deus te chamou para você pertencer, ser alimentado e ali crescer, dar frutos e servir. E façamos tudo isso ao redor do Verbo revelado, do Verbo que aquece o nosso coração. Façamos isso para a glória dele e para o nosso bem. Deus te abençoe. Até a nossa próxima meditação, em nome de Jesus. Amém.